E aí, tudo certo? Vamos direto ao que interessa. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda da estreia do Vasco no Brasileirão de 2026. Exatamente. O cenário é quinta-feira, 29 de janeiro, o campeonato começando e a expectativa, como sempre, lá em cima. Exato. E para entender o que está em jogo, a gente fuçou bastante coisa. Pegamos as prévias da ESPN, do GE, Metrópolis, Exame. E também, claro, um retrospecto estatístico do Net Vasco, que é fundamental para entender o histórico. A nossa missão aqui é essa: entender o que essa partida de abertura significa pro Vasco. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Não só os 3 pontos, mas, assim, pra temporada inteira, né? Qual é o contexto, quais são as expectativas e, principalmente, os desafios que já aparecem logo de cara? Então, vamos lá. O desafio imediato já é um teste para Cardinco. Vasco contra o Mirassol, lá no interior de São Paulo. E a primeira pergunta é: quem é esse Mirassol? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão. E a resposta é que o buraco é bem mais embaixo do que muita gente pensa. Mais embaixo como? Todas as fontes que a gente consultou, todas, tratam o Mirassol como a grande sensação do último Brasileirão. E não é exagero. Sensação tipo, fez uma campanha boa? Muito mais que isso. Eles conseguiram uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Direta. Peraí, vaga direta, então a gente não tá falando de um time que só subiu e se segurou. A gente tá falando de um adversário que chegou no topo. Exatamente. O patamar é outro. E tem mais um detalhe que, assim, complica tudo. O estádio deles, o Maião. O que tem o estádio? As prévias são unânimes. O Mirassol não perdeu um único jogo em casa durante todo o campeonato passado. Nenhum. Caramba, nenhuma derrota em casa no Brasileirão inteiro. Isso é... É uma fortaleza. Literalmente. Nossa, isso é um dado pesadíssimo. E você pode até pensar, mas o time deve ter se desmontado depois de uma campanha dessas. E de fato as fontes falam numa reformulação do elenco. O que é normal, né? É normal. Mas a peça mais importante, o cérebro do time, continuou, o técnico Rafael Guanaes. O técnico ficou. Isso é importante. Importantíssimo. Sinaliza que a filosofia de jogo, a organização tática que os levou para a Libertadores, continua lá. Eles sabem usar o fator casa e muito bem. Ok, então o adversário é um time de Libertadores, imbatível em casa e com o técnico mantido. Já é assustador. E o nosso histórico contra eles? A gente já se enfrentou? Já. E aqui a coisa fica realmente interessante. Ou preocupante, dependendo do ponto de vista. Ih, já sei. A memória não é boa. A memória é péssima. Os dados do Net Vasco são, assim, cruéis. O histórico é curto, só 2 jogos. E o resultado? 2 derrotas. 0% de aproveitamento para o Vasco, 100% para o Mirassol. 0. A gente nunca nem empatou com eles. Nunca. 2 partidas, 2 derrotas. Não tem meio termo. Poxa, que paulada. E como foram esses jogos? Placar apertado, azar ou fomos superados mesmo? O que mais pesa aqui é o contexto dessas derrotas, que a Exame e a ESPN resgatam bem. A primeira, em 2025, foi lá no Maião. 3-2 para eles. Jogo duro. E a segunda? A segunda foi a mais dolorosa. Foi em São Januário. 2-0 para eles. Em casa. Perder de 2-0 em São Januário já é ruim. Mas você falou do contexto. O contexto é tudo. Porque não foi um jogo qualquer. Foi o jogo. Foi a partida que carimbou a vaga do Mirassol na Libertadores. Não. Não me diz que... Foi isso mesmo. A última memória que o Vasco tem desse confronto é o Mirassol comemorando a classificação histórica dentro de São Januário. Nossa, isso deixa uma cicatriz, né? Tem um peso psicológico aí. Gigante. A matéria da ESPN até menciona a imagem do técnico deles festejando no gramado enquanto a nossa torcida estava em silêncio. Essa imagem ficou. Entendi. Então o resumo é: um adversário duríssimo, retrospecto horrível e com trauma recente. Com esse cenário todo, a pergunta é: como é que o Vasco chega para esse jogo? Como está o time por dentro? Por dentro, a situação é um misto de esperança e
uma boa dose de preocupação. A esperança, imagino que seja pela continuidade do Diniz. Exato. Manter o técnico, em tese, dá uma base. O elenco já conhece a filosofia, a forma de jogar, não é começar do zero. Mas a gente sabe que o trabalho do Diniz precisa de tempo, né? E essa pressão toda logo na estreia não acaba sendo um problema? É o blend paradoxo. Você aposta na continuidade, mas a urgência do resultado é para agora. E a preocupação vem daí e principalmente das mudanças no elenco, porque o ataque, que é o coração do time, foi bem mexido. As saídas do Vedet e do Ryan, né? Exatamente. Duas perdas muito importantes. O Vedet era a referência, o cara da área, o Ryan era a velocidade, o drible. São perdas que mudam completamente a característica do ataque. Completamente. E o clube foi atrás de reposição. Trouxe o Brenner, o colombiano Hinestrosa. Sim, nomes interessantes. São, mas aí vem o problema. E esse é o ponto central de todas as prévias. Deixa eu adivinhar, eles não jogam hoje. Nem viajaram. Os dois estão em fase de recondicionamento físico, não atuavam há um tempo. Ah, não acredito. Então a gente vai para a estreia mais difícil do ano, justamente com o setor mais fragilizado e sem poder usar as soluções que contratou? É exatamente esse o cenário. É começar uma maratona já tropeçando na largada. E isso impacta totalmente a escalação, imagino. Totalmente. O Diniz vai ter que improvisar. A escalação provável que a ESPN e o GE consolidam é com Léo Jardim no gol, na defesa, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Uma defesa forte no papel, com jogadores de seleção. Sim, é o ponto de segurança do time. No meio devem ir Cauã Barros, Thiago Mendes e o Felipe Coutinho, com a responsabilidade de criar tudo. E na frente, a grande dúvida. Na frente, o ataque improvisado. Andrés Gomes, o português Nuno Moreira e o jovem GB. É um ataque que, sendo bem sincera, não passa a mesma confiança que a defesa. É uma aposta. E tem mais algum desfalque além dos reforços? Tem. O lateral Paulo Henrique também está fora, com dores no pé. Então a lista é grande. Junte tudo, pressão, adversário forte, retrospecto péssimo, trauma recente e os desfalques. O cenário para esse primeiro jogo é dos mais desafiadores possíveis. Ok, o cenário do jogo está desenhado e ele é bem assustador. Mas vamos dar um passo atrás. O que tudo isso significa para o Vasco em 2026? Qual é a grande missão do ano? Porque não são só 3 pontos em jogo, né? Definitivamente não. E aí, se a gente conecta com o quadro geral, a análise do GE é perfeita. Eles usam uma palavra que define tudo para o Vasco em 2026. Estabilidade. Estabilidade, mas isso não é meio vago? Todo time busca estabilidade. O que isso significa na prática para o Vasco? É uma ótima pergunta, porque poderia ser só uma palavra vazia. Mas, para o Vasco, ela vem com números bem concretos. O incômodo da diretoria, segundo as fontes, é com a irregularidade absurda dos últimos 3 anos. Irregularidade em que sentido? O GEL levantou um dado que é alarmante. Em 114 jogos de Brasileirão desde que o time voltou para a Série A, o Vasco teve 52 derrotas. 52, isso é quase metade dos jogos. É uma instabilidade que beira o caos. Exato. E ainda sofreu 167 gols nesse período. É um time que perde muito e sofre muito gol. A trajetória tem sido uma montanha-russa. O time passa mais tempo perto da zona de rebaixamento do que sonhando com o topo. E essa oscilação toda custou caro, né? Custou muito. A análise interna é que essa instabilidade crônica custou a vaga na pré-Libertadores nos últimos anos. O time parecia que ia engrenar, aí vinha uma sequência ruim e jogava tudo por terra. Então, quando a diretoria fala em estabilidade, quer dizer, na verdade, ter um ano sem sustos. É isso. É o primeiro passo. Chega de brigar para não cair, mas a ambição é maior. Essa estabilidade tem uma linha de chegada clara, a Copa Libertadores. Que o clube não joga desde 2018. É um hiato enorme para um clube do tamanho do Vasco. E aí entra outro fator de pressão. Qual? O contexto político.
O GEL lembra bem que 2026 é o último ano do mandato do presidente Pedrinho. Ah, claro. A pressão por resultados aumenta. E muito. A gestão quer entregar algo concreto, algo que marque o período, e o sonho é um título e, principalmente, a vaga na Libertadores. Então, cada jogo do Brasileirão tem esse peso extra. Entendi. Então, amarrando tudo. O Vasco começa o campeonato fora de casa, contra a sensação do ano passado, um time contra quem a gente nunca pontuou e que é imbatível em casa. E faz isso com um ataque remendado, sem os reforços e com essa pressão enorme nas costas de ter que finalmente encontrar estabilidade para voltar à Libertadores em um ano político decisivo. É um peso gigantesco por uma primeira rodada. Monumental. O jogo de hoje não vale só 3 pontos. Vale a chance de dar o tom do ano. É a primeira chance de mandar a mensagem de que 2026 vai ser diferente. De que pode quebrar esses ciclos ruins. Exatamente. Cada passe, cada dividida vai ser vista com essa pergunta. Será que agora vai? Uma vitória hoje seria um statement. Seria exorcizar vários fantasmas de uma vez? Perfeito. Seria dizer, nós superamos o adversário que nos venceu em casa, na casa deles, mesmo com desfalques. O impacto anímico seria imenso. E uma derrota, por outro lado? Uma derrota reforçaria todas as piores narrativas e jogaria ainda mais pressão em cima de todo mundo logo no começo. O que nos leva a uma reflexão final, né? As fontes todas apontam que a grande meta do Vasco é a busca por estabilidade. E a questão que fica martelando na cabeça é: como um clube pode construir essa estabilidade a longo prazo quando o desafio imediato é uma tempestade perfeita de instabilidade? Enfrentar um adversário com um histórico 100% negativo, fora de casa, com um ataque improvisado, tudo isso grita imprevisibilidade. Exato. Será que essa partida de estreia não é um microcosmo, um resumo perfeito da própria instabilidade que o Vasco quer tanto deixar para trás? E será que o único jeito de provar que o ciclo pode ser quebrado é vencendo justamente no cenário mais caótico possível? É algo para se pensar enquanto a bola rola.